Boa noite a todos e todas aqui presente. Estamos mais uma quarta-feira, né, no nosso momento de bate-papo, de troca de conhecimentos. Então, assim, eu sempre entro um pouquinho antes para que vocês possam ir se chegando, sentindo à vontade, para que possam fazer essa troca maravilhosa com a gente, enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento na área de arquivo, né? Então, assim, espero que todos vocês se sintam à vontade. O nosso convidado de hoje, ele é maravilhoso, entende muito do tema, então a gente pode, sintam-se à vontade para perguntar, como a gente sempre vem fazendo, vocês vão colocando, a gente vai perguntando no decorrer do nosso bate-papo. Eu sempre deixo claro que não é uma palestra, é um bate-papo, então não precisa esperar ele falar para colocar as perguntas, não. Podem ir trazendo as perguntas, que a gente já vai trocando, né? O professor Moisés já se encontra aqui, mas eu estou esperando um pouquinho que todos vocês entrem para a gente poder começar. O tema de hoje ele é muito instigante. Quando a gente fala em preservação, a gente fala em preservação de documentos digitais, preservação no ambiente digital, tem várias possibilidades, vários objetos, vários artefatos, enfim, vários materiais a serem preservados. E alguns deles têm especificidades também, né? A gente não pode achar que a gente vai... é uma forma única, uma metodologia única para preservar tudo. Então, é claro que a gente tem que manter relações orgânicas, temos que manter todas aquelas características que a gente fala dos documentos arquivísticos, mas tem especificidades. E o bate-papo de hoje é justamente sobre isso, né? Sobre uma forma de preservar específica, algo que a gente tem produzido cada vez mais, algo que a gente tem utilizado muito nessa pandemia, né? Todos nós aqui hoje, a gente está numa plataforma, no web. Então, assim, espero que todos vocês gostem muito. Vou chamar agora o professor Moisés para ele poder entrar. Ele é da URGS, né, do Rio Grande do Sul, e dispensa comentários, gente. Então, vamos lá, sintam-se à vontade, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Moisés, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Brenda? Tudo bom? Então, de antemão, já gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. É uma demanda que também a gente vem, né, de um tipo específico de preservação. E aí, como eu te falei, te convidei para estar aqui para trocar com a gente, já que você é um especialista, entende muito sobre isso. E eu sempre falo aqui no nosso bate-papo que o conhecimento é feito a partir de trocas, né? Que as pessoas às vezes têm a impressão de que os professores trabalham isolados, são projetos isolados. Eu falo, não, gente, sempre é uma troca. Conhecimento é troca. Ninguém sabe, ninguém funciona isoladamente nesse meio, né? Então, eu sempre gosto de trazer para que as pessoas compreendam que a gente tem parceria, que não tem essas rivalidades, que às vezes também o mundo acadêmico pinta de rivalidades de profissionais, e eu acho que tem que ser somado e não dividido, né? O conhecimento tem que ser assim, é o que eu acredito. Então, eu agradeço muito por você estar aqui com a gente, sinta-se à vontade, a sala é sua, a fala é sua, sinta-se à vontade. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, participar dessa live contigo. Eu gostei muito do formato, assim, desse bate-papo, porque ele, diferentemente de uma palestra, de um congresso, que a gente vai de um jeito mais formal, passar algum conhecimento, interagir com as pessoas também, né? Esse jeito descontraído, assim, me agradou bastante quando eu vi as outras lives, até eu acho que a última foi com a professora Ana Carla, né, queridíssima professora Ana Carla, e então, obrigado por esse convite, eu estou super entusiasmado, assim, para a gente poder dialogar e conversar com as pessoas que também estão acompanhando o vídeo agora, né, e esse vídeo depois, mesmo assim, as pessoas também podem assistir num outro momento, enfim, né? Eu convidei os meus alunos de quarta-feira, que eu tenho disciplina de difusão em arquivos, para acompanhar a live de hoje, né? E, então, porque são questões muito importantes a gente pensar dentro da própria esfera agora desse uso intenso da internet, da web que nós estamos fazendo, né? Então, o trabalho deles também já vai bem nesse sentido, eles estão acompanhando várias lives que estão acontecendo agora. Eu acho que são oportunidades importantes, é que nem a gente espremer o limão para tirar a limonada, né? Num momento difícil, também a gente poder observar aí essas possibilidades de vários eventos acontecendo online e às vezes algumas palestras, algumas falas que a gente não teria a mesma possibilidade de interação, às vezes se fosse só no presencial. Então é isso que eu acabo ressaltando, né? Nós podemos estar nesse momento, eu aqui em Porto Alegre,
tu no Rio de Janeiro, e a gente conversando com várias pessoas e acompanhando esse momento, e se fosse num momento presencial, a gente teria que estar num congresso, a gente teria que estar num evento, verdade, porque naturalmente nós fazemos isso, né? Então, eu pensei assim, mesmo num bate-papo aqui, né, a gente fazer um bate-papo sobre essa proposta que a gente conversou, né, anteriormente, em relação aos desafios da preservação da web, né, pensando a web como esse ambiente em que nós temos muitos dados, muita informação e muitos conteúdos que eles acabam surgindo e depois eles somem rapidamente, essa efemeridade desse conteúdo da web, né? E aí eu pensei assim mesmo num bate-papo, então eu fiz uma estrutura assim para poder me guiar, assim, né? Mas também, se à vontade, a gente vai dialogando aqui em relação a isso. Eu queria falar um pouquinho da minha trajetória profissional para dizer como nós chegamos até aqui, né? E após isso falar sobre os desafios na preservação da web, então falar sobre essa temática que é o arquivamento da web, ou web archiving, que a gente traz da língua inglesa, e depois a própria questão dos projetos e pesquisas que nós viemos desenvolvendo recentemente, né? A gente estava até trocando algumas ideias em relação a isso. Então, eu sou formado em arquivologia pela URGS, isso já há alguns aninhos, não vou denunciar a minha idade, mas já faz alguns anos, e aí, após a formação em arquivologia na URGS, eu sempre me interessei por questões de tecnologia e de avaliação dentro da arquivologia, são dois tópicos que sempre me interessaram, então, direta ou indiretamente, sempre estive trabalhando com isso, né? E aí, após isso, eu fiz o mestrado em Comunicação e Informação da URGS também, que é o PPG-Com, e ele recentemente, agora, ele existe em 2 programas de pós-graduação, então um só de Comunicação e outro só de Ciência da Informação, né, essa nova divisão entre os programas, né, mas, no entanto, na época eu fiz o mestrado em Comunicação e Informação da URGS, e na época eu estudei sobre a implantação das assinaturas digitais no judiciário brasileiro pelo TRF da 4ª Região, porque já era uma questão que me chamava atenção, isso já há mais de uma década, né, que nós trabalhamos, eu fiz uma pesquisa com os desembargadores, percepção de como eles trabalhavam com a tecnologia, se a questão da idade era um fator impeditivo também em relação ao uso de tecnologia, e no final constatou-se que não, né, depende muito mais de como nós vemos os usos da plataforma, se ela é fácil de utilizar, se eu consigo utilizar, ou se eu me atenho muito a fazer os processos lá todo em papel ainda, né, como é que eles procediam em relação às assinaturas. E aí, como muitos, eles perceberam que eles poderiam fazer essa assinatura, então, inclusive de vários processos, com uma assinatura só, fechar em lotes, enfim, eles começaram a perceber aquelas vantagens e foi interessante fazer essa observação lá no mestrado ainda, né, que a aplicação da criptografia, né, a ICP Brasil ainda era algo bem recente, né, no contexto brasileiro. Então foi interessante para mim observar essas questões e trazer depois a publicação em formato de dissertação, né. E depois disso, continuou me chamando as questões de avaliação, né, e aí eu parti para fazer o doutorado na Universidade do Porto, junto com a Universidade de Aveiro. Eles têm um programa doutoral em informação e comunicação em plataformas digitais, então tem essa vertente tecnológica bem grande. Aos professores da área da ciência da informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em conjunto com os professores do DECA, do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade de Aveiro, que tem também uma vertente tecnológica bem famosa em Portugal, e ambos departamentos e faculdades se uniram há já alguns anos para propor esse doutorado em conjunto, né, e aí dividindo profissionais e egressos da área de comunicação e informação. E lá eu consegui trabalhar, então, algumas questões relativas à avaliação, né, trazer alguns
alguns pressupostos, e aí aproveitando um pouco dessa questão de epistemologia, que é muito forte, bem trabalhado dentro da Universidade do Porto, né, um foco muito grande na parte epistemológica, para trazer alguns contributos nesse sentido. Então, e aí nesse meio período, eu trabalhei como arquivista em órgão público, trabalhei como arquivista em empresas privadas, com consultorias, então eu tive todo essa experiência profissional como arquivista, que eu considero super importante depois que a gente se torna acadêmico, né, e vai trabalhar na universidade para trabalhar com os alunos da graduação e trazer para eles não só a teoria, mas as práticas, as dificuldades que o arquivista enfrenta em relação à gestão documental, à avaliação, são esses temas, e difusão também, que são temas que eu trabalho muito dentro da graduação, mas também essas barreiras que a gente encontra. Então, não é só, por exemplo, pensar num programa de gestão documental, mas como vai ser implementado, como a autogestão vai ser convencida a apoiar um programa de gestão documental, e como a gente consegue fazer com que os colaboradores de uma organização entendam e trabalhem em conjunto. Isso é algo que eu sempre chamo a atenção, porque eu digo, a gente vai gastar um tempo trabalhando nas funções arquivísticas, trabalhando por exemplo, na gestão documental, né, um programa de gestão documental, mas vou gastar muito mais tempo depois com as pessoas, com os usuários, né, porque essa capacitação ou conscientização, né, esse trabalho, que daí ele começa a ganhar uma sinergia muito grande, e as pessoas começam a realmente entender desde a produção documental como trabalhar de uma forma mais assertiva, digamos assim, né, uma forma mais em conjunto do que é planejado. Então, isso para mim foi muito importante, trazer toda essa bagagem depois para a universidade, e depois de eu ter terminado o doutorado, eu consegui ingressar na Universidade da URGS como docente, né? Então, de lá para cá também, parece que foi ontem, mas passa muito rápido os anos, né? E então ingressei na universidade no curso de arquivologia, no departamento de ciência e informação, ministrando as aulas para graduação, depois no PPG-Com também como docente colaborador, agora permanente também do PPG-Com, e recentemente no PPG-Sim, que foi criado há pouco tempo atrás, né? Eu ingressei já como professor permanente. Então, dentro do PPG-Sim, da Ciência da Informação, nós temos o grau de mestrado em Ciência da Informação, e aí nós temos ali os egressos que vêm da arquivologia, da biblioteconomia e da museologia, principalmente, não é fechado nisso, a gente tem egressos de outras áreas, mas foi percebido também uma demanda muito grande, assim, né, de egressos que queriam fazer um mestrado dentro da área de ciência da informação, e aí depois mais especificamente dentro da arquivologia, da biblioteconomia, né, e na museologia com o PPG MUSPA, que é um programa de pós-graduação em museologia que nós temos na Fabico, né. Esses 3 programas, eles atuam muito próximos dentro da faculdade, e eu acabo atuando, então, na orientação e com as disciplinas dentro do PPG-Com, da comunicação, e dentro da ciência da informação. Até com essa experiência agora de aulas virtuais, né, então a gente está já desde a metade do ano já com as aulas da pós-graduação, e há pouco mais de um mês a gente está com as aulas da graduação também na URGS, num formato de ensino remoto, né, que tem sido um grande desafio, e a gente está tentando sempre olhar para os alunos, assim, como eles conseguem fazer esse acompanhamento e incluí-los da melhor forma possível. Essa é uma grande preocupação nossa, da universidade, né. Então, mas está sendo uma experiência super interessante, então, porque até nesse semestre na pós-graduação eu estou trabalhando com alguns conceitos de humanidades digitais, que é uma área que vem surgindo forte no Brasil, né. Nós temos aí diversos pesquisadores, inclusive no Rio de Janeiro, né, que trabalham especificamente a questão das humanidades digitais, e aí a gente está trabalhando isso em nível de pós-graduação também, né.
E aí minha trajetória, que não é muito errante, na verdade, ela é até foi bem delimitada, assim, porque mesmo antes de começar o curso de arquivologia, eu cheguei a trabalhar aí dentro ainda da área de informática, eu trabalhava mais com informática, com questão de GED na época, né, que era um conceito mais antigo, enfim, né, mas trabalhava dentro da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com GED, com microfilmagem, né, e isso antes, na verdade, um pouco antes até de surgir o curso de arquivologia da URGS. Então, depois que surgiu o curso de arquivologia, o pessoal, olha que interessante, um curso de arquivologia que já havia em Santa Maria há muitos anos, né, mas é abrindo em Porto Alegre também, noturno, que dá possibilidade para os alunos em trabalhar e estudar, e isso acho que é uma coisa que a arquivologia continua tendo, assim, como uma grande vantagem. Eu digo que os alunos têm essa possibilidade de trabalho mesmo durante o curso, né, conseguem boas posições, bons estágios também, né. Então, nessa trajetória, então, eu depois de fazer o doutorado, depois de ingressar na URGS, eu fiz até do ano retrasado para o ano passado um período de pós-doc na Universidade do Porto, tratando especificamente sobre questões de preservação digital e arquivamento da web, né, tendo em conta que o centro é o centro de pesquisa, de investigação, como se fala em Portugal, né, ele tem umas áreas específicas sobre cultura digital, né, e depois, mesmo o contexto português, existe a plataforma portuguesa de arquivamento da web, que é o arquivo.pt, que é reconhecido internacionalmente, né, como uma grande plataforma de preservação digital. Então, tudo isso foi interessante para poder partir para o estudo desse contexto lá. Então, esse estudo de preservação da web, ele não é algo novo, né? Agora já entrando nas questões desses desafios, né? Da preservação. Se eu estou me passando no tempo, tu me fala, Brenda, eu vou falando, vou falando. Pode deixar, vai falando. Daqui a pouco me empolgo. Então, a questão do arquivamento da web, se a gente for pensar, por exemplo, a primeira coisa que vem à cabeça em relação a algum site que esteja fora do ar, a gente precise buscar, é sempre o Internet Archive, né? O Internet Archive, o archive.org, é a primeira plataforma de arquivamento da web do mundo, e desde 1996 ela vem preservando, então, os sites. Então, muitos sites lá de 1996, eles ainda estão disponíveis na plataforma, a gente consegue recuperar a partir do endereço, a partir de uns termos-chave, e consegue recuperar, às vezes, até mais facilmente do que alguns sites mais modernos. Porque a tecnologia de 1996 ela é muito mais simples do que uma tecnologia mais recente, né? E aí, nesse caso, nós temos aí, então, às vezes consegue recuperar muito bem uma página web daquele período, né? E aí começaram a surgir por diversos países, diversos locais, essas iniciativas de arquivamento da web, né? De uma forma mais institucional, ou em arquivos, em bibliotecas, em empresas que prestam serviço de arquivamento da web. Tem diversos contextos, né? No próprio, em Portugal, ele é ligado à FCCN, que é a Fundação de Computação Científica Nacional, que seria os computadores que fazem o processamento de dados científicos, né? Como tem o computador Santos Dumont, que fica em Petrópolis, né? É um computador que faz esse processamento de dados científicos, é o supercomputador, né? E aí, lá em Portugal, é essa estrutura que é utilizada. Então, uma parte da estrutura dessa computação científica é utilizada para preservação digital. E aí a gente tem diversos contextos, né? Enxerga muito isso consolidado na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, e no continente europeu como um todo, né? E na América Latina, a gente tem ainda algo que vem crescendo, né? A gente tem alguns exemplos surgindo, mas ainda num crescente, né?
O que, de certa forma, também aproveita muito do background de tudo que foi trabalhado até hoje, né? A gente acaba, a ideia não é reinventar a roda, né? Mas é observar as melhores práticas, enfim, e poder, com isso, ir implementando, né? Seja em termos das políticas, aí contextualizado para o nosso contexto, contextualizado para o nosso contexto, horrível, tá bem bate-papo isso, né? Então, contextualizado nacionalmente, a questão de uso de plataformas, de descrição de metadados, né, de a gente pensar tudo isso que pode ser implementado e, às vezes, até incrementado no que há hoje, né. Eu tenho trabalhado também, além das questões de pesquisa na URGS, então dentro do PPG-Com, dentro do PPG-Sim, também tenho trabalhado assim, em colaboração com o SIC Digital, que é um polo de pesquisa da Universidade do Porto, dentro da Ciência da Informação e Comunicação, e do CITSEM, eu sou pesquisador colaborador também lá, que é o Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Então lá há um grupo de cultura digital, onde eu também colaboro com os pesquisadores de lá, e a gente tem vários projetos, aí, ideias de projetos e projetos em andamento também. Então, toda essa questão de preservação digital e, digamos assim, os métodos digitais, são áreas de interesse, são minhas áreas de interesse, né, de pesquisa, e então tudo que envolve não só a preservação, mas o uso dessas fontes, né, como pesquisa, seja para um usuário comum, seja uma pesquisa científica, tudo isso me interessa. Os aspectos éticos da informação no meio digital são questões também que me interessam, porque elas estão conectadas, né, à captura e ao uso dos dados, a questão ética está sempre ligada nesse sentido. Questão de gestão de dados e da aplicação hoje, a um ponto mais recente, a aplicação de ciência de dados, ou do data science, né, aos acervos, aos repositórios digitais, é algo que também me interessa, que eu tenho também iniciado algumas pesquisas nesse sentido, e, obviamente, avaliação e curadoria digital, porque isso é uma coisa que eu trago, assim, desde da época de graduação ainda, né? E aí, dentro desses desafios da preservação digital, né, eu fiquei pensando como a gente poderia colocar isso num bate-papo, né, porque a gente pode fazer uma abordagem mais ampla, né, ou mais simples de alguns conceitos, ou mais técnica também, e aí fiquei pensando também como a gente tem essa perspectiva de ter que lidar, no nosso trabalho como arquivista, né, a gente tem que lidar sempre assim, com uma ideia dos profissionais que são técnicos e os não técnicos. A gente tem que sempre fazer essa reflexão, né, porque se a gente falar numa linguagem totalmente técnica, e às vezes é difícil da gente poder conseguir estabelecer uma conversa, né, e daqui a pouco também as pessoas, o público que está assistindo, e aí eu consigo te ver aqui, tu consegue me ver, a gente não tem o auditório aqui na nossa frente, né. Verdade. E aí isso a gente é uma super adaptação que a gente está fazendo já desde que começamos essas aulas do ensino remoto, né, de fazer uma aula olhando para a câmera e tudo tem ali aquela interação, aquela percepção visual, né, de como a plateia ou os alunos estão reagindo, né, e então várias pessoas podem estar acompanhando, pessoas que estão interessadas sobre o tema, outras pessoas que já têm uma vivência, uma experiência muito maior na preservação digital. Eu tentei pensar um meio termo, assim, sabe? Então, algumas questões que eu queria colocar aqui até para fomentar debate, enfim, né, a questão do arquivamento da web é um termo que ele é relativamente novo na literatura nacional. A gente começou apesar do web archiving, algo que vem sendo trabalhado desde 1996 no Internet Archive, anos depois foi surgindo em diversas partes do mundo. A gente tem o web archive, o arquivamento da web na literatura nacional de uma forma mais recente. Desde 2017, a gente trabalha em termos de grupos de pesquisa da URGS, com esse conceito de arquivamento da web e preservação digital. E esse processo que ele compreende, então, a gente coleta ou captura esses dados, essas páginas, não só páginas web, como todos os conteúdos, multimídia, toda essa informação
a gente faz uma captura disso, a gente armazena em termos de preservação digital, que é muito mais do que simplesmente realizar um backup. Então, isso é importante também salientar, né? Não é a preservação digital é muito mais que um backup, porque ela inclui formas de acesso a longo prazo, da descrição dos metadados, da forma como replicamos também e pensamos a própria política de preservação, né? Que inclui definição de infraestruturas, enfim, necessárias para isso. E por fim, a disponibilização dessa informação retrospectiva da web. Então, essa informação retrospectiva, ela possibilita que a gente consiga acessar o site mesmo que o site original esteja fora do ar, né? Porque esse arquivo da web, ele é um novo original, porque ele possui as mesmas características do arquivo original. Então, existe essa questão da gente preservar, observando também critérios de qualidade da captura, né, porque isso é um outro ponto importante dentro do processo, né. A captura ela é feita por esses crawlers, que são os robôs semelhante ao que o Google faz quando ele faz toda a indexação da web, né, quando ele faz toda a indexação dos endereços da web e registra um cache, inclusive, que é uma última versão, sempre tem essa possibilidade de verificar uma última versão. A gente tem, então, uns dados que são armazenados no servidor do Google, mas aquilo ainda não é um arquivo da web, é como eles dizem, um cache. Mas o arquivo da web, ele tem essa característica, então, de eu poder ter, inclusive, não só uma, como várias versões de um site, poder fazer uma comparação, poder fazer estudos longitudinais comparativos, né? Então, esse tipo de possibilidade, e dando o foco que pode ser geográfico, ou pode ser por domínio, ou pode ser institucional, eu posso pensar em numa preservação da memória institucional também, de um determinado organismo. Tudo isso, eles são escopos diferentes que podem ser aplicados num projeto de arquivamento da web, né? Se a gente pensar a web como um ambiente que hoje em dia é o que produz o maior volume de informações, né, no mundo, ele como conceito, ele surge lá em 1989 com o Tim Berners-Lee, e em 1991 ele produz aquela primeira página Não é meu tempo, né? Não, era porque eu tinha que tomar um remédio. Desculpa. Eu também acabei tomando remédio antes, esqueci de me ligar o alarme. Eu pensei, estourou meu tempo. Tá. Não, era remédio. Nossa, já tem 2 perguntas. Tá. Você quer terminar o raciocínio e depois eu faço as perguntas? Deixa eu terminar o raciocínio. 2 minutinhos eu termino esse raciocínio. Tá bom. Tá? Então, a web ela surge como conceito em 1989, com Tim Berners-Lee, e surge como primeira página do mundo em 1991. Essa primeira página, em 1991, ainda está disponível. Eles fizeram todo um projeto que está disponível no info.cern.ch. CH é o domínio da Suíça, né? Uhum. Então, dentro desse site, a gente consegue recuperar todo o projeto do Tim Berners-Lee, que era para organizar a informação dentro da organização que trabalhava a pesquisa nuclear, trabalha, né, a pesquisa nuclear na União Europeia. Então, a complexidade de organização de todos esses documentos, enfim, e aí essa necessidade de, por exemplo, organizá-los de uma forma que talvez não fosse de uma maneira hierárquica, a própria ligação entre os documentos, é que gerou essa necessidade, por exemplo, de criação de hiperlinks, que nos possibilita fazer essa navegação de uma forma diferente, né? E a própria necessidade de criar um navegador, um browser, né? E protocolos de comunicação, como o HTTP, tudo surgiu nesse contexto, né, ou foi aproveitado, né, de algo que surgiu anteriormente para esse contexto, né, a integração de todos esses elementos, como o HTTP, o HTML, para escrever uma página de uma forma simples, né, uma linguagem de marcação, um navegador para poder visualizar todas as informações, todos esses elementos contribuíram, e o fato do Tim Berners-Lee também fazer isso de uma forma totalmente sem royalties, totalmente livre, isso disseminou
pelo mundo inteiro. Se quiser colocar as perguntas que tem a ver com o que eu já coloquei, fica à vontade. Não, eu esperaria mais um pouquinho. Uma tem, outra não. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu subir aqui. O Carlos Eduardo Aman, ele mandou assim: professor Moisés, como estamos hoje em tecnologia para preservar a experiência do usuário em sites dinâmicos, com scripts, por exemplo? Tá, perfeito. Obrigado pela pergunta. É uma das questões que eu já colocar até depois, mas já adianto, então, né? Toda essa captura dos conteúdos dos websites, ela é parte dos crawlers, do que a gente escreve como os robôs de captura, né? E há alguns já disseminados internacionalmente, né? O Internet Archive utiliza o Heritrix, que é uma plataforma escrita em Java, que ela permite também colaboração, né, porque ela é open source. Então, nós utilizamos aqui no núcleo de pesquisa, o Heritrix é uma das ferramentas que nós utilizamos. E então ela possibilita a gente colocar alguns sites que nós queremos fazer a captura, ele vai lá e salva tudo no formato WARC, que é o formato internacional de armazenamento dos arquivos da web, né, um formato ISO. E quando nós temos os sites dinâmicos, a grande questão é que há o comportamento do usuário, como colocado até na questão, e esse comportamento ele vai, ele depende, né? A pessoa pode clicar em algo, pode não clicar, pode abrir um vídeo, pode não abrir, e o crawler às vezes não entende esse comportamento. Então há outros scripts que permitem que a gente faça simule esse tipo de comportamento. Né, e nós podemos escrevê-los também, tem diversos exemplos disso, né, então escritos também em outras linguagens, dentro do próprio Python, né, que é utilizado bastante na ciência de dados. Então, a gente tem como fazer isso. O problema é que, dependendo como eu faço a captura desses dados, acaba sendo um formato muito manual, e quando eu preciso coletar muitos dados, eu não posso fazer ele todo manual, eu tenho que automatizar algumas coisas, né? Senão fica impossível, né? É muita informação. Rapidamente, o arquivo da web é um arquivo que rapidamente pode se transformar num Big Data. Então, quando a gente está falando do Internet Archive, é petabytes. É uma coisa, realmente um volume astronômico de dados. Então, é um certo dilema que há entre o uso dos crawlers e que, na medida, assim, do possível, do estudo dos scripts, do uso dos scripts, dos testes, a gente vai achando as melhores práticas, né, de como fazer essa captura e depois como controlar a qualidade. Então, respondendo, assim, também não entrando tanto em detalhes técnicos, né, eu acho que deveria ser, assim, adotar estratégias que cruzassem os dois tipos de métodos, né? Um método mais automatizado, um método mais manual, se for o caso, para corrigir erros, né, de captura, enfim, para a gente ter uma boa qualidade de preservação. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Quer que eu leia? Você quer seguir o raciocínio primeiro? Deixa eu só colocar mais umas questões aqui, e aí a gente vai alternando, pode ser? Ok, tá. Claro. Tá, então, assim, eu estava colocando sobre esse primeiro site do mundo, né, criado pelo Tim Berners-Lee, e aí nesse inteirinho a gente já teve, então, tem internacionalmente duas grandes instituições que a gente sempre observa os eventos, os documentos, as práticas que vão sendo disseminadas e discutidas, né, um é o W3C, que é o World Wide Web Consortium, consórcio da web, que ele estabelece os padrões para a web, né, tanto em termos de protocolo, termos de construção dos sites, né, e isso é importante porque os robôs também são construídos com base nos padrões, e mas um site pode ser construído fora do padrão e ele vai rodar da mesma forma. Esse é a complexidade quando a gente fala da web, né? Se eu posso fazer fora do padrão, ele vai poder ser visualizado da mesma forma.
Então isso atrapalha depois várias questões que têm a ver com, não só com a captura, mas depois com os próprios metadados, né, porque a própria página também tem metadados próprios, e ali a gente pode integrar outros metadados para poder fazer uma boa descrição, uma boa recuperação. Então, nesse sentido, a gente tem que observar algumas questões do W3C, e desses padrões. Até saiu um artigo bem recente na revista Recis, que a gente faz eu e o Jonas escrevemos um artigo em conjunto, que fala sobre questões desses padrões, né, padrões de arquivabilidade, que a gente chama, né. Então, observar a arquivabilidade dos sites. Isso é um ponto importante. Aí tem muito a ver Qual com... a revista, Moisés? Para depois eu vou colocar aqui. É a Recis, é da... já recupero aqui para ti. É da Fiocruz, tá. A revista eletrônica de... é a abreviatura de Comunicação, Informação e Saúde, é isso? Acho que é isso. De Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. É o último número, e aí saiu um artigo nosso na revista, foi uma análise interessante que conseguiu fazer sobre sites da área da saúde. E aí, além disso, tem o Consórcio Internacional de Preservação da Internet, né, International Internet Preservation Consortium, que trata de questões específicas sobre preservação da web. Então, ali está o Internet Archive, ali está o arquivo.pt, a British Library, os arquivos bibliotecas do Canadá. A gente tem várias entidades, arquivos, bibliotecas, empresas privadas, ONGs, né, a gente tem vários tipos de entidades, e eu tive a oportunidade de participar no último congresso, que foi promovido em Zagreb, na Croácia, em 2019, e aí lá também fazer uma pequena fala sobre as nossas pesquisas do arquivamento da web no Brasil, né. E o que a gente percebe é que em diversos desses países onde há um grande uso da internet, seja como produção de sites, seja pelo uso, ou seja, nessa relação de produção e uso, prosumer, né, produtor, consumidor, é um termo que se utiliza para falar nessas questões de produção na web, né. A gente percebe que existe é dada uma importância histórica, cultural, intelectual para o arquivamento da web e pelo uso dos arquivos da web como fonte de pesquisa. E o Brasil, acho que tem aí um vasto campo para trabalhar nesse sentido, porque nós somos super usuários de internet também, né? O Brasil utiliza muito as redes, né? E incluindo as redes sociais também, né? Toda a questão dos conteúdos que estão dentro das redes sociais. E aí é uma outra questão que eu gosto de ressaltar, que juntar uma questão da preservação digital com a ética digital, né? Que nós produzimos muita informação dentro de plataformas que são privadas, mas, na verdade, muitas daquelas informações teriam um interesse ou público ou privado, né? Privado nosso, né? Pessoal, e que talvez elas deveriam ter um maior controle, né? Quando a gente fala de proteção de dados, na verdade, a gente está falando disso, a gente está falando de um maior controle que as pessoas deveriam ter sobre os próprios dados, né? Então, a preservação da web também tende a caminhar, eu acredito que tende a caminhar também nesse sentido, de trazer isso como uma memória pessoal, memória organizacional, né, essas questões que devem ser discutidas. Sim, fale. Não, estou esperando. Quando puder perguntar, você fala. É que você vai falando, eu vou acompanhando. Mas se quiser lançar mais uma pergunta, pode ser. Para mim pode vamos ser. Lá. É a Gabriela Aires. Gabriela, obrigada. A Gabriela postou lá nos comentários já o periódico que você falou, Moisés. Quando eu fui procurar, ela já tinha colocado lá. Então, obrigada. Obrigado, Gabriela. Ela colocou assim, professor... Calma aí, cadê a pergunta? Peraí, tirei daqui o mouse. Colocou assim, professor, você acha que a lei de proteção de dados promoverá um grande impacto na preservação da web e no reuso dos dados? Uhum. A questão da lei de proteção de dados é algo recente em termos de aplicabilidade para nós, né? Porque é agora que ela entra em vigor.
Também tem um artigo aplicado à arquivologia, a lei de proteção de dados, saiu na revista Acervo agora, no último número da revista Acervo. E uma discussão que eu acho que é importante a gente fazer daí atrelado à questão dos usuários, né, de pensar os estudos de usuários e a lei de proteção de dados. É algo que talvez as grandes empresas, as big techs, digamos assim, né, que é a partir disso que surgiu a necessidade da proteção de dados, é o Facebook, é o Google, é a Amazon, é os usos que eles fazem dos dados e o consentimento que é ou não é dado pelos usuários, né? Então, esse tipo de reflexão que causou a regulação geral de proteção de dados europeia e que, de certa forma, nos inspirou o Brasil a produzir uma lei semelhante, não é igual, ela tem as suas particularidades e agora, em termos de aplicabilidade, ela vai precisar tem uma reflexão muito grande a se fazer, porque quem faz o controle do que realmente está sendo legal ou ilegal, a Agência Nacional, né, e que vai trabalhar com a proteção de dados, e como isso vai se dar em termos de realmente ter uma reflexão de como esses dados são utilizados, né? Tem esse documentário recente que saiu até na Netflix, que é o Dilema das Redes. Eu tenho recomendado os alunos a assistir esse documentário, não sei se você já viu, Brenda. Ah, já vi. Ele é aterrador, né? Ele é aterrador. Exatamente. Então, eu posso te fazer críticas ali em relação à forma, o final do documentário, porque eles fazem uma meia-culpa, mas depois meio que não se oferece alternativas àquilo, né? O modelo de negócio é assim, a comercialização dos dados, ou a comercialização da análise desses dados, mas não se tem uma alternativa a isso, só se faz uma meia-culpa que, realmente não deveria ter feito. Não deveria ter feito, mas continuamos a fazer. Então, esse tipo de reflexão que talvez vai gerar eu acredito que talvez até uma necessidade de uma revisão da própria legislação de proteção de dados, ou uma maior especificidade, né, sobre alguns pontos, né. Em relação ao arquivamento da web, em específico a preservação dos conteúdos web, eu achei que quando ele não infringe nenhuma questão de uso dos dados pessoais, de armazenamento, de uso, de processamento, todas aquelas etapas que a gente fala quando a gente está falando sobre proteção de dados, eu não vejo, assim, maiores problemas em preservar esses conteúdos, reutilizar, até porque, muitas vezes, o intuito principal é preservar para a memória. Isso é um direito, né? Direito à memória, o direito ao acesso à informação. Essas são características também constitucionais e direito, né, do cidadão, que a gente tem que levar em consideração. Então, eu vejo as coisas muito mais nesse sentido, no sentido de não vedar a preservação por questões de proteção de dados pessoais, até porque a legislação ela foi feita para coibir as práticas de comercialização de dados feita por essas grandes empresas. Esse é o objetivo, e não a preservação da memória, né? Então, se as coisas forem caminhando nesse sentido, não vejo maiores problemas. Moisés, tem uma outra pergunta do Aman de novo, do Carlos Eduardo Aman, que vai ao encontro do que você já comentou, mas acho que vale a pena também. Ele colocou assim, outro ponto. Além do conteúdo em apresentado ao usuário, temos as versões do código-fonte das páginas. Estes são arquivados e separados do conteúdo? Existe alguma boa prática para manter a relação orgânica do código-fonte com o conteúdo apresentado? Quando é feita a captura dos sites ou da rede social, dos conteúdos multimídia, de todos esses conteúdos que estão na web, e tudo é armazenado naquela mesma forma, e é mantido dentro do arquivo WARC. Então, ele não dissocia o código-fonte, a forma como foi escrito, com a visualização do conteúdo. Não há uma dissociação. Então, também não sei se não teria problemas em relação a isso. O que a gente sempre tem que cuidar é com
o armazenamento e a preservação digital desses conteúdos a longo prazo, e a forma como nós implementamos os metadados também para recuperação, acho que mais nesse sentido, mas a ideia é que o crawler ele vá lá e capture tudo, e captura e mantém tudo, tanto na forma como foi escrita, como a visualização. Depois é preciso verificar como é feita a visualização, se ela está sendo feita de uma forma correta, enfim, que tem a ver com a etapa de garantia de qualidade. Muito bom. Tem uma pergunta aqui sempre as pessoas com medo de postarem lá, que mandam pelo WhatsApp. Eu não te falei que sempre vem uma pelo WhatsApp? Deixa eu pegar aqui e ler para você. Perguntando assim, professor Moisés, a preservação feita do web, né, colocou do website, colocou assim, faz distinção entre documentos de biblioteca e documentos de arquivo? Considera o website documentos de arquivo? Tá, perfeito. A gente vê em diversas práticas, na comunidade internacional, principalmente, né, que a gente tem tanto arquivos quanto bibliotecas fazendo preservação. O que acontece é que a distinção que a gente pode fazer aqui não é no documento em si, mas nas funcionalidades ou os fins para os quais eles vão ser utilizados, e aí que vão exigir determinadas questões que têm que ser implementadas, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma necessidade de uso cultural, científico, e a gente vê que o bibliotecário já tem uma certa formação que vai conduzir a esse tipo de uso, e ele vai pensar em, por exemplo, implementar mesmo dentro de repositórios, de uma forma geral, tá? Vou pegar de uma forma geral, porque daí fica bem claro. Os princípios FAIR, são princípios que são aplicados nos repositórios e que são muito próprios à questão da encontrabilidade, da informação, de características que têm a ver com como são pensados esses repositórios. Por outro lado, eu tenho aquelas características de confiabilidade que a gente fala muito dentro dos repositórios arquivísticos, que aí não vão ser estudados tanto na biblioteconomia, mas mais direcionados aos arquivistas. Eu vejo que os arquivos da web têm que ter um trabalho interdisciplinar, porque os usos vão ser diversos. Então, eu tenho depois a aplicação de determinadas características que vão dar essas funções, né, ou funcionalidades, e aí que vão poder ser melhor aproveitadas, mas o trabalho é sempre nesse conjunto interdisciplinar, sempre com essa abertura. Perfeito. Eu falo muito isso, às vezes o arquivista tem muito hábito de querer trabalhar isolado, né? Achar não também dá, não tem que ser isolado, tem que saber esse diálogo, tem que saber trabalhar com as outras áreas que envolvem, porque o objeto também não é único, não é só do arquivista. Então, você falou muito bem, né? Depende da funcionalidade, do uso que vai dar para aquele objeto, né? Mas aqui eu noto muitas perguntas que vêm aqui para a gente relacionam a isso. Assim. Eu entendo que a gente tem que compreender muito bem o nosso objeto, mas a gente tem que saber dialogar justamente para falar, nesse momento aqui, ele está fazendo, às vezes, de um documento de arquivo, eu tenho que apresentar tais características. E eu gostei muito da sua resposta em relação a isso, né? Então, gente, fica a dica, vamos... O mundo está cada vez mais interdisciplinar, não vamos nos isolar, não vamos, né? Porque é complicado. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, Moisés, do Luiz Pereira dos Santos. Ele colocou assim: um CIGAD teria como selecionar automaticamente páginas eletrônicas de sítios altamente dinâmicos? Por quanto não se pode preservar tudo devido ao custo? Bom, é questão da infraestrutura que é necessário para a preservação, né? Os formatos de arquivo da web, na verdade, eles já são formatos comprimidos. Ele comprime o conteúdo como se fosse um .zip, só que, na verdade, é .warc. É um tipo de compressão. Então, dessa forma, ele já vai ter um certo tipo de armazenamento mais reduzido, mas, claro, eu vou determinar um escopo. Aí vai depender do escopo. Eu estou trabalhando na minha instituição, vou preservar a memória organizacional daquela instituição. Ou, não, eu vou preservar em termos de um determinado domínio, uma outra escala, ou eu vou por uma questão geográfica, ou por algum evento, alguma temática. Eu posso associar isso de diversas formas, né? E aí talvez eu tenha uma necessidade de uma maior infraestrutura,
mas toda a tecnologia e a ciência ela tem caminhado muito para as questões como eu já falei, do Big Data, mas da inteligência artificial, do machine learning, que é a aprendizagem de máquina, e eu acredito muito que a arquivologia ela vai caminhar muito nesse sentido também, no sentido de a gente integrar essas questões de análise de grandes conjuntos de dados e também de aplicar técnicas de machine learning e de inteligência artificial aos arquivos. Tem muitas tendências aparecendo nesse sentido, né? E eu acho que a gente vai trabalhar com muitas pesquisas, tá, levando isso em consideração. Então, portanto, a gente não pode ter um receio de ter que usar grandes infraestruturas. Eu acho que a gente tem que, a partir das necessidades, buscar essas infraestruturas necessárias, né? E aí poder trabalhar no sentido de, se é necessário ter uma grande infraestrutura para trabalhar com esses dados, que seja, né? Eu vou também poder atender um maior público de uma melhor forma. Acho que isso é importante, né? A gente sempre trazer o usuário assim como um foco principal. E em relação aos sistemas, eu acho que é uma questão também a gente tem que pensar sempre em interoperabilidade, né? Talvez seja essa a questão, não abandonar sistemas que são construídos na comunidade internacional, mas sempre que possível tornar interoperáveis, tornar eles comunicáveis, né, entre si. Então, mas claro que tem muita coisa também que a gente tem que pesquisar, tem que desenvolver. Não tenho, digamos assim, não tenho a resposta para tudo. Eu acho que o que eu poderia colocar, né, sobre essas questões seria isso. É que a gente tem que buscar infraestrutura quando necessária, independente disso se tornar daqui a pouco um Big Data. E, por outro lado, a gente pensar em interoperabilidade de sistemas, que são características que a gente já trabalha, né? A gente já traz isso como princípios, né? Vamos lá, tem mais 2 perguntinhas aqui. Na verdade, uma colocação, uma pergunta, deixa eu pegar essa aqui primeiro, calma aí. A Gabriela Aires, de novo. Professor Moisés, teremos uma produção dos arquivos pessoais diversa a longo prazo, pois utilizamos muito as redes sociais, e-mails, interface web. Você acredita que na formação profissional dos arquivistas e bibliotecários precisamos pensar nesse objeto? Tá, perfeito. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Eu acho que, como eu falei antes, essas informações elas constam em plataformas privadas, né? E as plataformas, as empresas, elas têm um controle sobre esses dados e o principal objetivo é a análise dos dados e não a preservação. Então, aqui já é uma primeira questão. Primeiro que a própria tecnologia ela não foi construída para ter acesso a longo prazo, e por isso que gerou diversos estudos depois de preservação digital, né? E a gente vem pesquisando isso, a arquivologia vem pesquisando há algumas décadas, né? A questão da preservação digital, porque a tecnologia não foi construída para ser acessada a longo prazo, ela foi construída para ser consumida no momento. E depois ela gera todas essas barreiras, esses problemas, que aí viram objeto das nossas pesquisas. Aí agora, segundo, é que eu tenho uma outra onda da web, que foi a Web 2.0, que começou ali em meados dos anos 2000, que depois ela gerou digamos assim, facilitador em termos de interação, mas complicador em termos de preservação, que são as próprias interações que os usuários fazem ali, e que são armazenadas dentro dos servidores dessas grandes empresas. Só que ela não é fácil, ela não é pensada em preservação e inclusive, ela não é pensada para ser de recuperação fácil. A recuperação dessa informação também é complicada. Vocês experimentem buscar uma própria informação mais antiga no Facebook mesmo, né? E vocês vão ver que, a não ser que eles alertem vocês que faz um ano que aconteceu tal coisa, se é alguma coisa, que é uma ferramenta que eles criaram também, se não é uma coisa nesse sentido, vai ser, às vezes, muito difícil recuperar a informação. A timeline, ali, o mural, ele não facilita nosso trabalho. Então, sempre quando a gente está trabalhando como profissional da informação, seja arquivista ou bibliotecário, a questão da recuperação da informação nos une.
ela nos une. E aí a gente tem que sempre pensar em, talvez, recuperar o controle sobre essas informações que estão nas plataformas, dependendo dos usos que a gente quer fazer. Eu acho que, nesse sentido, gera aí um grande campo para pesquisa. Verdade. Temos aqui 2 perguntas do Carlos Amã. Adoro quando você está aqui, que ele é muito participativo e traz umas questões maravilhosas, o debate fica maravilhoso. Ele pergunta assim, cadê aqui? Sobre o declarar como documento de arquivo. O extrator de páginas web genérico de toda a web não iria capturar documentos que não são de arquivo? Não seria isso uma preservação de patrimônio histórico, não de arquivo? E sobre o processo de descarte, como operá-lo e como avaliar o que é permanente ou para descarte em conjunto de páginas? E aí ainda vem a continuação dessa pergunta. E a classificação? Como classificar páginas web? Teriam metadados HTML para isso? Um padrão? Vamos lá. Tá, perfeito. Vamos por partes, então. A questão da primeira parte da pergunta, que falava sobre a questão do documento. Por que nós consideramos um documento como nosso objeto de pesquisa ou de trabalho, né? Eu acho que uma das principais questões que ela continua, eu acredito até que independente da teoria, do paradigma que nós utilizemos, enfim, independente da abordagem, a questão da organicidade, ela nos une muito, porque ela é muito, como se fosse um fundamento muito consolidado dentro da área da organicidade. Então, perceber uma informação registrada num suporte, né, aí pegando os fundamentos da nossa área, né, e esse documento advindo com uma característica orgânica, quer dizer, produzido com o decorrer das atividades, refletindo as atividades, eu já tenho isso como um objeto que eu deveria me preocupar, ao menos, né? E a grande questão é que a questão da efemeridade que eu estava mencionando no início, do nosso bate-papo, é que essa efemeridade ela é tão grande, tão maior do que os documentos analógicos, que os estudos dizem que cerca de 80% do que é publicado na web, ele some ou ele muda de conteúdo após 1 ano da publicação. 1 ano. Então, a gente tem aí, isso é uma característica de efemeridade, assim, que é muito rápido, né? Você perde muito rápido essa informação. Porque se eu tenho um conteúdo modificado, eu já perdi. E se eu perdi, é como se, de certa forma, nunca tivesse existido. Aconteceu, eu gosto de mencionar, acontece aos casos, assim, diariamente, né? O próprio Internet Archive, ele registrou uma página de um jornal americano, em que eles publicaram uma notícia, inclusive a notícia era sobre o movimento Black Lives Matter, e com um tipo de conotação, e logo depois eles republicaram com outro, aí editaram o jornal, e eles não notificaram que houve a edição. Só que o Internet Archive pegou o antes e o depois. E eles tuitaram. Então, eles comprovaram que houve uma edição que o próprio produtor não registrou. A gente tem aqui como se fossem novos desafios a enfrentar, porque a edição, a colaboração entre diversos autores, isso tudo a web trouxe, né? E aí a questão dos hiperlinks, de tu não ter um controle sobre hiperlinks externos, e às vezes numa política, daí falando da questão da avaliação, né? Determinar avaliação, às vezes numa política de avaliação e seleção desses conteúdos, eu tenho que pensar também em arquivar alguns links externos. Não é só o produtor, porque o que eu tiver que arquivar de fora vai trazer uma outra característica que eu acho fundamental, são as 2 características que eu acho mais fundamentais na arquivologia, que é a organicidade e o contexto. Porque quando eu perco o contexto, eu perco a compreensão daquele documento. E aí, às vezes, eu preciso também preservar não só o que foi produzido, mas algo que está conectado com aquilo. E a conexão, às vezes, é o hiperlink, né?
essa conexão, e aí quando eu falo desses 80% que se perdem também em cerca de um ano, ela nem sempre é o arquivo nem sempre foi deletado do servidor, ele pode ser simplesmente quebrado. Então ele está em outro local, ele mudou o local dentro do servidor, ou foi movido, mas ele continua em algum lugar, só que como eu não tenho a conexão, o hiperlink é isso, é a conexão com outro site ou com outra informação, é como se ela também não existisse. Então essa é uma analogia interessante a gente fazer aqui. Quando eu perco o hiperlink, eu perco o que me conecta a informação. E depois a questão eu não entendi muito bem se é a questão da classificação de uma forma tradicional ou mais clássica, ou eu estava se referindo a uma questão dos próprios metadados, né? Porque os sites, eles têm tem os metadados próprios e a gente pode incluir outros dentro de um arquivo da web, né? Pensando em forma de descrevê-los, de recuperá-los, enfim. A gente pode pensar nesse sentido. E aí eu acho que com essa visão, assim, que é um sistema que te devolve esses arquivos, né? Ele te recupera os arquivos conforme a tua necessidade, assim como tu faria com o Internet Archive, com o Google, né? Quando tu pesquisa, ele te retorna os resultados. Esse modelo, né? Que é característico do arquivo da web. Então, nesse sentido, ele operaria nesse sentido, assim. Acho que tem só mais uma pergunta, não sei se aqui vai ter mais, que chegou aqui pelo WhatsApp. Quando é pelo WhatsApp, eu acabo não falando o nome, porque quando a pessoa que me manda pelo WhatsApp, acho que ela nunca quer ser identificada, só pode ser. Entendeu? Por isso que eu acabo não falando o nome. Pessoas que me mandarem pelo WhatsApp, me informem se vocês querem que eu identifique ou não. Eu acho que é público, coloco aqui, mas quando me manda pelo WhatsApp, eu acabo não falando o nome. Né? Mas veio só o número? Ou não, vem o nome da pessoa aqui para mim, só que aí, como não fala nada, eu acabo não revelando o nome, né? Tá no meu WhatsApp, então, por favor, se quiserem que eu apresente o nome, me fale. Colocou assim, professor Moisés, e numa empresa privada, deixa eu virar um pouquinho para cá, porque está pequeno, e numa empresa privada que possui seu website, seu website, seus e-mails, suas páginas de mídias sociais digitais, deve ser as redes sociais digitais. Como fazer para capturar tudo isso e manter a relação orgânica entre eles? Tá, perfeito. Eu acho que uma empresa, ela vai funcionar, por isso que eu falo o termo organização, sabe? A organização, ele inclui as instituições e empresas privadas, enfim, a organização é essa entidade jurídica, digamos assim. E claro que se eu estou trabalhando numa pequena empresa, ela vai ter determinadas necessidades, uma média, uma grande, isso vai depender muito. Se eu estou trabalhando com uma área que produz e demanda muita informação, é diferente. Eu posso ter até uma pequena empresa que o objeto principal são questões de produção, de websites ou de dados que vão para a web, de redes sociais, e aí eu tenho um grande volume. Isso também não está só vinculado a questões da estrutura administrativa, né? E tem a ver com essas outras características. Então, a preservação desse contexto, ela está relacionada com a forma como eu capturo. Por isso que a forma como eu capturo e determino a captura, ela está, por exemplo, eu determino que a minha captura vai ser de todos os perfis das redes sociais, eu vou executar o crawler, o robô, para fazer a captura de todos esses perfis, dos meus perfis. E o que torna também o trabalho muito tranquilo, digamos assim, em termos de direitos sobre essa informação, porque eu estou trabalhando com a minha própria informação. Então, sempre aquela ressalva, quando eu estou trabalhando com a informação dos outros, eu tenho que só cuidar com questões de proteção de dados pessoais. E no mais, eu posso trabalhar a preservação desses conteúdos web, fazendo uma política, né, de seleção, né? A seleção em si, a avaliação, ela é precedida pela própria política, né? Eu preciso determinar primeiro o que eu vou preservar, e aí, mas a forma como é preservado, ela já preserva o contexto, isso
o contexto ele já é preservado, eu só preciso realmente analisar se as páginas web, elas possuem links externos, né, não só os links internos, mas os links externos, que também precisariam ser preservados para dar um maior contexto. Né? Acho que, e aí isso está na política. Sempre a gente acaba esbarrando nessa questão da política, que às vezes a gente acaba ignorando, né? Eu falo para você, eu esquece, eu não sei o que acontece. Que é bom que a gente tem falado, o bom também que eu tenho observado que nessas lives, essa questão da pandemia, a gente tem falado muito de políticas, porque a gente precisa ter um respaldo, não adianta querer fazer simplesmente da prática no empirismo, né? Você tem toda uma legislação, normativa, as regras, para que a coisa de fato funcione, que você mesmo está mostrando aqui o quanto é difícil a preservação da web, porque como é tudo tão democrático, cada um tem a forma de desenvolver que quer, usar os metadados que quer, os conteúdos que quer, dificulta muito quando você quer automatizar a preservação, né? Quando você tem que pensar de uma forma mais prática, vamos dizer assim, né? Exato. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui, Moisés, está vendo o que eu falei? Desculpa, a gente está avançando um pouquinho na hora. Aí tem mais uma pergunta aqui do Thiago Martins, que ele colocou assim: o conteúdo da Deep Web pode ser considerado conteúdo de arquivo? Conteúdo se a gente pensar a web como porque a Deep Web, na verdade, é web também, só que ela é acessada por outros meios, né? Ela, em princípio, não seria objeto de uma preservação digital. Eu teria que pensar o porquê, né? Sempre eu penso o porquê. Por que eu preservaria esses conteúdos, né? Se eu estou pensando em termos de domínios, eu vou preservar por exemplo, todo o domínio .br, né? Ou todo o .gov.br, se eu estou trabalhando com o governamental. E aí eu tenho um foco. Se fosse a Deep Web, qual seria o foco de preservação? Porque depois eu vou entrar, talvez vou entrar em conteúdos ilícitos, ilegais, e aí eu vou ter outros problemas de direito que eu não estou tendo em relação a essa outra preservação, por isso da questão das políticas que a gente estava falando, né? A política, se eu pulo essa etapa, é como se eu estivesse queimando etapas, né? E eu estou indo direto para a prática, eu estou queimando aquela etapa e vai me gerar problema depois, é como se eu não tivesse planejado, né? Não tivesse o planejamento necessário para executar isso, né? E então a Deep Web, apesar de ela faz parte da web, não é a web de superfície, ela às vezes precisa de um acesso mais um acesso diferente, com outro tipo de navegador, com outro tipo de formato, mas se ela não está numa política de preservação, eu não vejo o porquê. Só para ressaltar, o Thiago colocou aqui que ele é seu aluno, tá? Thiago Martins. Ah, tá bom. Então, tá contando presença. E aí, só para puxar um pouquinho aqui, eu tive uma orientanda, nível de graduação, que falou sobre a Deep Web. Ela estava analisando sobre questão de documentos de arquivo. Então, ela pegou um documento de arquivo, esse mesmo tipo documental na web, né? E na Deep Web. E aí foi analisar como a gente poderia considerar esse documento, quais são as falhas, o que poderia ter, o que poderia não ter para ser documento de arquivo. Ela não analisou a página como um todo, ela analisou um documento que estava disponível nas diversas camadas, né, vamos dizer assim, entre aspas, camadas. E aí, o que acontece? Eu gosto, a pesquisa dela foi muito interessante, até falei que ela tinha que continuar, porque muito interessante. Tá aí, mais uma vez, vá para o mestrado, amplie essa sua pesquisa, que a gente precisa, entendeu? Ela pegou Dark Web, Deep Web, pegou bem isso, ficou muito bacana. E aí, assim, eu sempre gosto de chamar a atenção que lá no projeto Interpares, quando quem pegar o Interpares 1, principalmente, que é o primórdio, quando começaram a desenvolver todo o arcabouço ainda metodológico e conceitual, eles usam o termo material digital, porque nem tudo que está também digital é documento de arquivo ou pode ser declarado documento de arquivo. Então, depende da finalidade, do objetivo, do que eu quero, o que é aquele registro informacional para a instituição, como a instituição quer tratar aquilo, o produtor, nesse sentido, ele vai intervir muito. E aí, por ser material digital, eu posso considerar que tudo ali é material digital e a gente chama de potenciais documentos de arquivo. Eles têm potencialidades para serem documentos de arquivo, mas não quer dizer que vão ser documentos de arquivo. Aí é o primeiro passo, são potenciais. Aí eu vou analisar se ele tem a ver com aquelas características que a gente fala que são os mantras arquivísticos, né? Forma fixa, conteúdo estável, variabilidade limitada, que o documento digital trouxe isso para a gente. Então, eu consigo identificar os contextos,
que a gente brinca sempre que a arquivologia é a ciência dos contextos, como você falou muito bem, a gente tem que ter os contextos identificáveis ali, enfim, todas aquelas características. Aí eu vou ver, tem 3 características, não tem toda, tem a finalidade de ser um arquivístico, aí a gente vai começar a pensar, são 2 outros conceitos que eles trazem, ele é um bom documento ou um mau documento arquivístico, no sentido dele ser completo ou não ser completo. E a Deep Web, infelizmente, ela traz muitas falta de completeza, vamos dizer assim, né? Porque eu não consigo mapear muitas vezes esses contextos, por conta de ser um ambiente mais livre nesse sentido, então não consigo mapear exatamente proveniências, não consigo garantir a autoria. Então tem algumas, até porque é essa a finalidade de quem coloca o documento ali. Exato, justamente... daqui a pouco é um documento que foi, o caso que aconteceu com os documentos vazados, né? Os leaks, né? Todos os leaks. Então, daqui a pouco tem um grande interesse ali, mas também o ambiente ele favorece que não tenha a questão da autoria, né, de quem publicou. Aí acaba não sendo um documento tão confiável, que é aquilo que a gente está falando, né, e nem autêntico. Assim, não quer dizer que não seja importante. Às vezes, até você colocou muito bem, às vezes lá é o único lugar que vai ter aquele registro informacional. E a gente vai ter que atuar mesmo ele sendo capenguinha, não sendo um bom documento, mas é o que a gente tem. Então, assim, tudo vai depender da finalidade e das possibilidades também de preservação, gente, que às vezes o que está lá eu não consigo automatizar, eu não consigo inserir metadados que são fundamentais para a preservação. Então, assim, não tem também uma receita de bolo. A gente tenta ao máximo ter essa receita de bolo, mas quando a gente vai para esses ambientes livres, se torna muito mais difícil o nosso trabalho. E aí é o nosso olhar, e aí a sensibilidade da empresa, da instituição, da organização, como você muito bem colocou, e do arquivista identificar, não, só esse registro aqui vai ser considerado documento de arquivo, ok. Até onde eu posso ir? O que eu posso preservar dele? Quais os metadados eu posso inserir? Se eu não posso inserir todos, inclusive se eu vou declarar, não consegui inserir esses aqui, por conta do ambiente que ele vem, disso aqui. Então, assim, quanto mais claras as nossas ações, melhor vai ser. Então, assim, é complicado hoje, se falar em Deep Web, trabalhar com a forma engessada que o arquivo trabalha, entende? Então aí a gente tem que ampliar um pouco mais o nosso olhar e ver que nem sempre vai ser possível colocar naquela caixinha, que não é um joguinho de Lego. A tecnologia, por ser muito dinâmica, não é um joguinho de Lego, nem sempre a gente vai conseguir encaixar perfeitamente. Quando não tem o encaixe perfeito, para a gente fazer essa preservação, a gente tem que apontar as deficiências e dificuldades, tá? Mas assim, tudo é possível, gente. Vai depender do olhar que a gente tenha e da forma que a gente vai trabalhar com aquele material digital. Se vai ser de arquivo, se vai ser da biblioteca, se vai ser de museu, vai ver o olhar que a gente vai trabalhar e aí a gente vai cercar de procedimentos, métodos, tudo aquilo que esse é o trabalho de pesquisa. Isso, exatamente, trabalho de pesquisa. É aí que a gente fala que o arquivista tem que ter o trabalho de pesquisa e que às vezes a gente não... né? Exatamente. Muito bem colocado. Deixa eu ver se alguma outra... Eu me empolgo, Moisés, desculpa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, acho que a gente não tem perguntas. A gente tem muitos elogios a questão da apresentação. Depois fica aí, você consegue até ver, vai ficar disponível lá no Facebook. Então, tem muita gente elogiando, chamando muita atenção para o tema, que é muito interessante. Então, eu vou abrir agora, primeiramente, desculpa por ter passado um pouquinho do horário. Não tem jeito, quando é um tema mais diferente, as pessoas acabam interagindo mais com a gente. E aí também eu queria pedir assim, aí você fica aberto para você dar o recado, falar o que você quiser, sinta-se à vontade. E eu queria pedir para você falar um pouquinho mais do seu grupo de pesquisa, se tem página, onde as pessoas podem acessar, para que as pessoas acompanhem também o seu trabalho, que é tão bom, rico para a gente, e aí acho que vale a pena você também fazer o seu jabá. Tá, perfeito. A gente tem um núcleo de pesquisa que chama NUAWeb, é Núcleo de Pesquisa em Arquivamento da Web e Preservação Digital. Então, ele se preocupa com essas questões desde 2017, que nós fundamos, dentro da URGS, é um grupo vinculado ao CNPq, né? E... Então, assim, a gente tem os pesquisadores aqui da URGS e super aberto a colaborações também, quem tiver interesse, seja em termos de pesquisa, seja em termos profissionais, de conhecer, de querer pensar em como aplicar isso, né? O núcleo está super aberto. A gente tem algumas pesquisas em desenvolvimento, então o site é urgs.br/nuaweb, é o endereço, está vinculado ao site da URGS.
A gente tem algumas pesquisas, então, em andamento, uma que é a pensar o arquivamento da web no Brasil, a partir de panorama internacional, contexto brasileiro, que seria a nossa pesquisa guarda-chuva, que a gente inclui várias questões ali que estão sendo trabalhadas com os professores, com os mestrandos, doutorandos. E nós temos também uma pesquisa, a gente foi instigado desde do início da pandemia a pensar também esses conteúdos que estão sendo produzidos e que daqui a pouco também somem, né? Isso o mundo inteiro está fazendo pesquisas em relação ao que é publicado sobre a Covid-19, e a gente no Brasil também está fazendo uma pesquisa nesse sentido. Ela é uma pesquisa, então, que tem uma perspectiva além da nossa avaliação sobre os sites a serem preservados, que inclui sites governamentais e de imprensa. Ele também tem uma participação do estilo crowdsourcing, então a gente aceita sugestões das pessoas, e aí se vocês acessarem lá dentro do site do Núcleo, que é urgs.br/noaweb/covid19, vocês vão ter lá um formulário que qualquer um pode colocar algum site que não esteja listado naqueles que a gente colocou na página, né? E, além disso, tem um projeto que foi até objeto do meu pós-doc de 2018 para 2019, que foram as eleições presidenciais de 2018, em que a gente fez a preservação, então, dos sites de campanha dos candidatos presidenciáveis, e a gente verificou que agora, 1 ano e meio depois, também, a gente tem 85% dos sites sumiram. A gente perdeu quase tudo, só tem os arquivos. Caramba, só tem, isso é assustador, né? É muito... Você perde uma informação que é super importante, que qualquer país que trabalha com preservação digital da web, ele pensa na questão das eleições, e a gente vai atuar agora novamente nessas eleições municipais, assim, a partir das capitais, vai tentar manter isso como um trabalho permanente, assim, do núcleo, né? A gente trabalha, aqui nesse contexto universitário, a gente trabalha, assim, também com os recursos limitados, né, Brenda? A gente tem muita vontade, mas poucos recursos. Isso, exatamente, é nesse sentido, né? Então a gente trabalha com muito amor ao que a gente faz, e a gente vem conseguindo desempenhar esse papel. Então a ideia é importante preservar rápido, e depois tu vai pensando também nas formas do acesso, de tudo que envolve a questão da disponibilização dos conteúdos, porque o problema é que se não preserva rápido, tu perde. Esse seria o principal risco, assim, né? O risco de perda de todas essas informações. Então, pelo menos se preserva, se tem, e aí vai se projetando, prototipando toda a plataforma, né? Então, assim, eu convido vocês a acessar o site, que todo mundo que tiver interesse em colaborar, a gente também está super aberto à colaboração, porque esse trabalho de preservação é um trabalho de colaboração, a gente tem que sempre pensar nisso, né, com essa perspectiva. E não é algo não é o núcleo da URGS que vai fazer isso, ou qualquer outra instituição individualmente. Isso é um trabalho colaborativo que tem que ser instigado, né. Então, e agradecer de novo o convite. Eu acho que passou muito rápido, passou rápido demais. Né? Passou rápido demais. Eu tinha aqui, na verdade, eu tinha até mais informação para colocar aqui, mas o papo estava tão bom, e a gente conversando, e as perguntas, que passou. Então... Já deixa o segundo convite, já, não tem problema, vamos retornar. Porque tem muita coisa legal aí, mas, assim, passou super rápido esse bate-papo, assim, isso quer dizer que foi muito bom também. Muito bom. Então, passou já vai 1h30 quase já, olha como é que passa rápido, né? Moisés, então, só mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito. Parabenizo muito por suas iniciativas. Eu vou ser uma que vou acompanhar, como eu já falei, já vim acompanhando, agora mais ainda de perto todo o trabalho de vocês. Só não entro ainda como colaboradora, que eu preciso terminar meu doutorado. Sim, foco nessa hora. Foco aí, que eu preciso terminar.
Mas, assim, parabéns pela iniciativa de vocês. Assim, estou muito encantada com todo o trabalho que vocês têm desenvolvido e a seriedade também desse trabalho. Convido a todo mundo que visite. Depois eu vou colocar aqui o link, visitem, participem. Como o Moisés muito bem falou, é um trabalho colaborativo, então a gente precisa disso, precisa de pessoas também trazendo opiniões de fora, e às vezes até opiniões não só acadêmicas, a gente técnica também das pessoas que fazem acontecer, porque isso faz muita diferença quando a gente está fazendo pesquisa. A gente precisa também de quem aplica de fato, que às vezes a gente não adianta ficar só no campo das ideias, a gente precisa dessa aplicabilidade. E às vezes o arquivista não se sente, não tem que colaborar. Não, sempre tem. Então, gente, participem, colaborem, investiguem, a nossa área precisa disso. Cada vez mais. Viu a urgência que é para a preservação? Fiquei assustada com o dado que você trouxe de 2 anos atrás, já não ter mais nada. Exato. Isso é assustador, né? Então, assim, vamos ter mais carinho com essa temática, que ela é muito importante. Moisés, já te deixo o convite para você retornar. Veja depois sua agenda direitinho, que agora em outubro a gente tem uma semana, né, de arquivos, então acaba ficando um pouco mais apertado, que várias instituições, enfim, vão ter eventos, mas já te deixo o convite para quando você puder retornar e trazer mais informações para a gente. Você é muito querido aqui. Agradeço também a todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente até agora. Gente, muito obrigada. Vocês fazem a diferença. Como eu sempre falo, vocês fazem isso acontecer. Vocês são energia para a gente, né, Moisés? Eu sempre falo isso. O professor, pesquisador, a gente precisa desse contato, precisa dessa troca. É isso que dá gás, né? Dá um gás. Dá um gás. Eu falo assim, eu saio assim, sabe, feliz demais, porque dá um gás absurdo para a gente. Então, assim, agradeço muito a participação de todos vocês. E aí, a nosso próximo encontro vai ser quarta-feira que vem, dia 7, com o Charley Luz, tá? Então, também, todos convidados. Ótimo. Mais uma vez, obrigada, Moisés. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite.